Olá a todos, todas e todes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do podcast Diálogos, uma parceria entre o Comitê Comunitário de Acompanhamento em Pesquisa em Tuberculose no Brasil, o CCAP-TB Brasil, e o Engaja Mais TB, um ecossistema de engajamento comunitário da área de mobilização social da Rede TB. Nesse episódio, nós temos um time incrível e vamos nos debruçar sobre uma pesquisa que está acompanhando a implementação de políticas de transferência de renda para pessoas em tratamento de tuberculose aqui no Rio de Janeiro. Uma articulação de políticas entre SUS e SUAS e que prevê a disponibilização de um cartão alimentação para as pessoas em tratamento. E para fazer essa discussão, neste episódio, nós temos um super time carioca. Olhem o sotaque. A gente está aqui com a Vânia Araújo, que é gestora de projetos da Rede TB e gestora do projeto Protec TB. Oi, Vânia, tudo bom? Oi, Carla, bom dia. Bom dia, William. Bom dia, Ana Leila. É um prazer estar aqui nesse momento carioca para falar desse projeto, que também é carioca. É um momento muito especial. Sim, é um projeto totalmente carioquês, né? A gente está aqui também com o William Amaral, que é ativista de TB e coordenador do Comitê Comunitário que está acompanhando a pesquisa Protec TB. Tudo bom, William? Tudo tranquilo. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos assistindo. Estamos aqui nessa iniciativa do Protec TB, que é uma iniciativa como abrange, além do município do Rio de Janeiro, é uma iniciativa fluminense, tá? Eu não posso deixar de citar meu time do coração. Quem nasce no Rio de Janeiro é fluminense. Ai, Carioca é quem nasce na cidade. olha só. E para completar esse super time, a gente tem a Ana Leila, que é uma liderança comunitária e coordenadora do Centro Social Fusão de Mesquita. Tudo bom, Ana Leila? Tudo bom? Boa tarde, Carla. Como vai você? Bom, meu nome é Ana Leila Gonçalves, sou do município de Mesquita, fundadora do projeto. Para mim, é maior prazer falar do Protec TB, que é um projeto inovador, né? Rio de Janeiro, né? Onde a sociedade civil ali na ponta que sempre quer fazer valer as políticas públicas sobre a questão da tuberculose. E sou rede TB também. Bom, vocês viram que o time já está, que a conversa aqui já está super quente. Então, antes da gente engrenar a nossa conversa, Vânia, eu queria, tu é gestora do projeto Protec TB, eu queria que, para começar, tu nos contasse como é que é esse projeto. É uma pesquisa, não é uma pesquisa clínica, não é um ensaio clínico, é uma pesquisa de monitoramento de impacto de implementação de uma política pública, né? Então, eu queria que tu nos contasse um pouquinho. Exato. Com a disponibilização do Vale Refeição, né, alimentação, né, melhor dizendo, para todos os em tratamento, todas as pessoas em tratamento de tuberculose no estado do Rio de Janeiro, tá? Viu-se a necessidade de monitorar como que está sendo essa entrega e como isso vai fazer a diferença no tratamento das pessoas com tuberculose. Então, nós acompanhamos o diagnóstico, nós temos o sistema que vai acompanhar o diagnóstico, o tratamento, se houve cura, se houve abandono, por quanto tempo essa pessoa recebeu o vale alimentação e posteriormente vai ser feito a parte qualitativa do projeto, que é entrevistas com os gestores do estado, e dos municípios prioritários. Foi selecionado, né? Esse é um projeto em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, a GERT de TB do Rio de Janeiro, né? E foi selecionado os 6 municípios. Foi uma seleção e, para não ter o problema de quem seria escolhido, foi um sorteio. Então, foram sorteados 6 municípios de maior carga. E dentre esses 6 municípios, nós vamos fazer também entrevistas com os pacientes em tratamento, com os familiares dessas pessoas, com gestores e profissionais de saúde, tá? Para que a gente perceba o olhar dessas pessoas, porque a gente quer escutar o paciente que está recebendo, a pessoa que está em tratamento e, de repente, já a cura, o que que isso
causou para ele? O que esse benefício do Vale Alimentação de R$ 250? Sim, é bem importante, né? Porque a gente está falando da tuberculose, que é uma doença de determinação social e que a gente sabe que está muito relacionada com esse cenário de iniquidade, né? Então, a gente tem discutido muito isso, não só junto aos movimentos sociais, mas de uma forma bem intersetorial e articulada com diversos atores, da importância da gente pensar as ações de segurança alimentar e nutricional também para pessoas que estão em tratamento de tuberculose, o quanto isso é fundamental, né? Quando a gente pensa, não só no tratamento de tuberculose, de outras doenças também, mas na tuberculose tem uma importância muito grande, né? E pensando nisso, Ana Leila, eu queria que tu nos falasse um pouco qual é a percepção das comunidades em relação à disponibilização dessa estratégia de complementação de renda, né, de transferência de renda, né? Como é que tu tem visto isso se efetivar na ponta e como é que se chegou a isso? Porque eu também imagino que se conseguiu implementar uma política disso, não é obra do acaso, né? Certamente teve uma incidência aí do movimento social bem efetiva. Bom, Carla, esse movimento, essa pesquisa que eu já vinha fazendo desde 2006, isso daí, uns relatórios antigos, né? Mas dentro da comunidade, em 2020, eu estava observando muito óbito, né? Por abandono sobre a questão da tuberculose. Fulano morreu de quê? Ah, morreu de tuberculose. Ué, mas por que essa tuberculose tem cura, né? E nesse cadastramento dessas famílias, eu fui fazer visita nas casas, né? E ali eu observei o motivo do abandono, né? Que a maioria das pessoas em altíssima vulnerabilidade, principalmente de favelas e periferias, né? Muitos trabalham, mas não de carteira assinada. É conta própria, outros é cuidador e tem uma renda de salário mínimo. E tem famílias para sustentar. E ele, para não parar de trabalhar, porque não tem um salário nem nada, aonde ele estava vindo a óbito. E aí eu questionei sobre isso em questão de abrir a geladeira das pessoas, né? É só garrafa d'água, um, um legumes amassado antigo ali na gavetinha, e isso me preocupou muito. Aí foi onde eu acionei o gatilho. Tu tem uma frase célebre, né, Ana Leila, que o problema da tuberculose é a fome. É a fome. Por quê? Foi onde eu comecei a procurar o gestor do meu município e mostrar para ele o altíssimo abandono sobre a questão da doença, e sendo que a tuberculose tem cura, né? Então, qual era a parceria que nós poderíamos fazer ali, né? Que eu sou sociedade civil, eu não tenho recurso, né? Mas o pouquinho que eu podia fazer, eu fazia. Mas o gestor tem mais. Foi aonde comecei a articular a assistência social e o SUS, dando suporte a algumas famílias. E isso foi dando resultado, e foi aonde, né, com a ajuda da Rede TB, eu quis fazer uma conferência de tuberculose mostrando ao Ministério da Saúde e Estado o alto índice do Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro, a mortalidade da tuberculose. E acho que isso foi um pavio que foi aceso. O Ministério acatou, o Estado. Primeiro foi a Rede TB que me abraçou. E eu expliquei. Aí perguntaram para mim qual o problema, né? Inclusive o Enzio, né? É a fome, Enzo. Vamos que vamos trabalhar nisso, porque a fome que está matando. As pessoas abandonam porque não tem condições financeiras para isso, né? E foi essa articulação, junto com as outras lideranças, e a gente se mobilizou. Eu acho que tem uma série de questões aí que a Ana Leila traz que são fundamentais. Primeiro é isso, né? De que como que a gente pode pensar no tratamento de TB se a gente não tiver isso aliado a ações de proteção social, Isso né? aí. Então, enfrentar a insegurança alimentar, pensar na garantia dos direitos das pessoas, Isso. né? Mas não é só a fome, né, Carla?
Exatamente. É Mas meio aí- ambiente, é moradia, né? Questão de esgoto, asfalto, é um conjunto, né? Mas então o quê? O gatilho, o dedinho na campainha, assistente social. O Sim. SUAS e o SUS. Ou Irã. Ah, Ana Leila nos contou um pouquinho assim de como surgiu essa demanda, né? Que é uma demanda dos territórios históricas. Mas eu queria que tu nos falasse um pouco como é que foi a articulação de um comitê comunitário para acompanhar essa pesquisa e qual a importância que o comitê comunitário tem nesse cenário, no acompanhamento de uma pesquisa de implementação de uma política pública. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer uma coisa que é muito importante a gente entender, né? Tuberculose é a doença da exclusão social, da pobreza, né, da população de rua, do egresso do sistema prisional e, para complicar mais ainda, é uma doença que tem uma dificuldade de diagnóstico em algumas situações e um diagnóstico que em várias situações demoram muito, né? E a grande questão é, quando você traz um cartão que te dá direito à alimentação, a comprar comida, isso estimula a participação. O tratamento de tuberculose não é um tratamento fácil, né? Então as pessoas têm enjoo, têm fome, têm uma série de necessidades do básico, do mínimo. Quando a gente fala, é pobreza, você tem níveis de pobreza. Quando você está falando de tuberculose, você está falando de uma ausência de tudo. É uma pobreza da pobreza. É algo como a Ana Leila falou, né? Ausência de casa, ausência de transporte para ir até o posto de saúde, ausência de um monte de coisa. E você adoece de tuberculose, você fica mais pobre ainda, você empobrece. Você passa a dispor do mínimo que você tem para poder se tratar. E muitas das vezes, né? Ou você vai trabalhar para ter o que comer aquele dia, é aquela situação, você trabalha de dia para comer à noite, ou você vai ao posto de saúde. Isso dificulta muito que a população empobrecida, excluída, chegue até o sistema de saúde. Né? A montagem desse CCAP foi uma coisa que, sim, em vários momentos, né, o pessoal do CEDAPS ajudou, indicando pessoas que já faziam parte do Fórum de Tuberculose, e uma pessoa de cada município, né? Infelizmente a gente não pôde incluir pessoas de municípios mais distantes, né? Adoraria ter incluído o pessoal de Campos, de Cabo Frio, mas a gente tinha e tem uma limitação, né, da questão de como trazer essas pessoas para participar. E o primeiro momento dessa inclusão foi divulgar que esse benefício existia. Eu fiz várias incursões perguntando, é verdade que tem o benefício? Chegava na unidade, na clínica da família e perguntava, isso para minha felicidade sempre foi positivo. Eu tenho um amigo que trabalha com assistência social em Vassouras, né? Tem um abrigo que acolhe moradores de rua e usuários de dependentes químicos, né? E teve um caso de tuberculose que ele não sabia. Falei para ele, Luiz, vai lá e vê que tem esse auxílio alimentação. Eu vou procurar. Ele foi no serviço social, depois ele me deu retorno. Eu não sabia que tinha, fui lá, ela sabia e me deu acesso. Deu acesso para a pessoa que está internada lá no abrigo receber o auxílio alimentação. Então, isso tem um impacto. Mas, infelizmente, né, o Protect B, né, esse cartão, é uma ação, ainda não é uma política de governo, nem uma política de Estado. Surgiu da necessidade do fórum, das pessoas que são militantes de tuberculose, de é necessário fazer mais alguma coisa. Porque tinha município que dava cesta básica, tem município que dá o transporte, mas a gente precisava complementar. E o bom desse benefício, né, é que ele se soma, pode ser somado ao Bolsa Família, a cesta básica que o município distribui, o Vale Gás, tem uma série de coisas que ele agrega. Então, é mais uma coisa para somar. E isso traz um impacto positivo, né? Como a gente já viu em alguns momentos, né? Os primeiros indicadores mostram um impacto positivo. Sim, e eu acho que tem uma questão aí que tu traz, né, William, que é fundamental, que é a gente pensar que é uma política específica para quem está em tratamento de tuberculose. Então, o único Sim. critério que Isso é tem verdade. para te ser incluído é tu estar em tratamento de tuberculose. É. Então, assim, tu pode ter, Mas aí, acessar diversos outros benefícios, né? E isso não impede que tu acesse o vale, o cartão alimentação. É óbvio que tem alguns critérios de exclusão, como quem está em internação, como a pessoa que está dentro do sistema prisional, mas, de uma forma geral, ela é bem inclusiva, pensando nas pessoas que dão o tratamento. auxilia bastante aquelas pessoas que têm tuberculose ativa, né? Não Sim.
atende pessoas que são pessoas de contato, né? Infecção latente de tuberculose, mas atende o principal disseminador da transmissão da tuberculose, que é a pessoa que tem tuberculose ativa. Claro. E tu falou que já tem alguns resultados preliminares, aí a gente andou olhando, porque os dados do Rio de Janeiro eles são bem desastrosos, né? Recentemente aí a gente olhou os dados de cura de tuberculose e está em torno, até 2024 era em torno de 61% de cura, é um dado muito baixo, se a gente considerar que a gente está falando de uma doença que tem tratamento, prevenção, tratamento e cura, né? E também Mas já chegamos a 80. já vou te perguntar, Vânia. 86. E também é uma doença que tem uma mortalidade alta, né? Uma interrupção de tratamento alta. Então, assim, tem uma série de desafios. E a Vânia já deu um spoiler aqui que já dá para ver alguns impactos. Então, queria que tu nos falasse, Vânia, o que esses dados preliminares nos mostram, assim, as pessoas que estão... Tem diferenças quando as pessoas recebem o cartão alimentação? Sim, o que a gente tem visto no levantamento que nós fizemos recentemente com os dados, né, e do programa, do sistema que atende a todas as pessoas que são inseridas no programa de auxílio alimentação, nós ainda temos alguns gargalos, né? Eu coloco nós, porque se nós estamos analisando, nós estamos dentro do Estado, então faz parte também do nosso trabalho, inclusive a treinar essas pessoas do sistema para que elas tenham a responsabilidade na hora do preenchimento, porque isso ainda a gente ainda tem alguns problemas, porque a gente está notando nessas análises, então vai ser uma etapa que nós vamos ter que voltar lá atrás e rever, e falar, olha, para dar o treinamento para essas pessoas, nós ainda temos muita dificuldade, porque as pessoas são muito, muda muito, né? Nossa saúde A ainda dança não das tem. cadeiras que você quer dizer quando chega às eleições. Tem tudo isso assim de mudança, né, do profissional. Então, quando está treinado, muda, vem outro. Mas Isso. mesmo assim, mesmo com esse problema, né, nós vamos voltar aos treinamentos, vamos novamente apostar nos treinamentos, tá? Isso Para aí. que na hora que a gente for fazer esses dados, levantar esses dados, fazer a análise, a gente realmente tenha números melhores, porque ainda temos alguns problemas na hora de quando ele entrou no sistema. Então, nós identificamos que ainda tem pessoas que estão por alguns meses em tratamento, mas é provavelmente porque ele abandonou e retornou. Então, são coisas que a gente já passou de ontem para hoje, já passamos porque nós fizemos um levantamento muito recente. Foi Aí de ele tem que anteontem. voltar para o programa de novo. Ele e volta, aí... então está somando o número de meses, quando na verdade a gente tem que iniciar o novo ciclo, né? Porque senão a gente acaba mascarando isso, tá? Isso aí. E ainda está levando um tempinho além do que do esperado para que essa pessoa tenha o acesso, mas não é regra, é exceção. Porque quanto menor o município, menos estrutura tem o município, ou tem uma população muito grande. Nós temos o problema também da violência no Rio de Janeiro, que muitas das vezes tá, a saúde não Impacta na pode. assistência de saúde. Exatamente, a saúde fica fechado 2, 3 dias. Então, isso também é um problema ainda para a gente, né? Para todo o estado do Vânia, Rio. mas entre as pessoas que estão inseridas dentro do programa, a gente conseguiu melhorar vocês percebem uma melhoria no percentual de cura? Sim, nós saímos de 62 para 86. Então, nós já estamos alcançando o ideal, né? É 95, mas nós vamos chegar lá, porque a gente vai insistir nesses treinamentos e nesse monitoramento. Quer dizer, não somos nós apontamos para a Secretaria de Saúde, Isso. olha, aqui nós temos um gargalo, nós estamos identificando esse gargalo, para isso que o Protect-TB foi criado, para que a gente analise esses dados, acompanhe e sugira, olha, aqui nós precisamos melhorar. Então, nós tivemos uma reunião ontem com a SES, né? E apontamos para eles, olha, nós temos isso aqui, eles já estão colocando 2 profissionais para poder fazer uma análise minuciosa nos óbitos, nessa parte, por que essa pessoa está com 20 meses
se o tratamento dela normalmente acaba antes, então por que para poder a gente ter então acreditamos que em fevereiro e março nós vamos ter dados mais fidedignos, né, mais real, que a gente possa e com certeza nós vamos chegar nos 95, que é a meta. A Vânia colocou alguns desafios, Ana Leila, e eu queria agora te provocar, né? Porque a pesquisa também ela serve para nos apontar os desafios e para o gestor. A gente sabe que também que o tempo para depois que a pessoa é cadastrada e receber a pesquisa apontou que tem um tempo médio aí de 60 dias depois do cadastro para a pessoa Isso. receber de fato o cartão alimentação e que ele fica disponibilizado por um período menor do que a gente imaginava, que eram 6 meses, mas 3 meses em média. Eu queria que tu falasse como é que tem sido isso nos territórios e quais foram as estratégias que as comunidades, e tu como integrante do CCAP Protect TB, utilizou para potencializar ou intensificar as ações de informação sobre a existência desse cartão. Bom, eu como sou uma pessoa muito, como é que eu posso dizer, imperativa, né? Que quando eu vejo as coisas, a fala dentro de uma reunião, como ontem, antes de ontem, né? E aí, quando falou 90 dias, 3 meses, isso me assustou um pouco, né? Porque eu venho fazendo essa discussão desde quando começou esse projeto. E 6 horas da manhã eu estava com o coordenador. Por que isso? Ele falou, Leila, não é assim. Desde o exato momento que o paciente entra na porta do programa de tuberculose e deu positivo, e nós do programa já cadastra ele, não é 90 dias, é 45 dias. Que é muito ainda, né? Então, a maioria dos municípios ainda não chegaram ainda, como é que eu posso dizer, né? Vocês falam técnico, eu não, falo a minha linguagem. Não tiveram essa vontade política que quando o paciente chega, resultado positivo, abrir o computador, ir lá e cadastrar ele no programa. Então, 5 horas da manhã eu estava nessa discussão. Cutucando. Cutucando. Cutucando o seu município, Você né? me responde, ou então o negócio não vai ficar legal. Ele, não. Você mesmo vê. Porque eu pego os documentos, eu pergunto, eu quero saber por quê, né? Então, ele falou que é isso. 45 dias. Ana Leila, foi aquilo que eu falei. A gente tem uma média, mas isso não significa, média é a soma dividido pelo número de, né? Número de municípios participantes. Isso aí. Então, o que acontece? Há municípios que já estão com uma estrutura melhor, então eles estão conseguindo, né? Com 30 dias, 45 dias. Isso. Alguns ainda têm uma certa resistência, não tem Uma profissional. dificuldade. Então, ele chega a 60 e 90. Aí, quando você faz uma média, tá dando 60, né? Tá dando, em média, 60 dias atualmente. Lá atrás, nós estávamos com 90, naquela primeira reunião que nós tivemos. Agora, nós já estamos com 60 e já estamos... Mas, você lembra lá no gráfico que já tinha municípios ali que já estavam com bem menos tempo. Isso porque aí. são municípios que têm Agilidade comprometimento. rápida. Exatamente. E outra coisa, no meu município, vocês fizeram 2 ou 3 cursos de capacitação aos profissionais, que eles adoraram e estão toda hora perguntando quando vai ter outro. Alguns municípios ainda não teve esse acesso a essa capacitação dos profissionais de saúde. Muitos profissionais ainda não sabem manuseio disso aí, como. Então, acho que deveria ser no município num todo, né? Nos 92 municípios, essa capacitação, que ela tem que ser obrigatória, para nós podermos chegar nos 40 dias, 45 dias. Ô, Ana, e me diz uma coisa, quais são as estratégias que vocês têm utilizado nos territórios mesmo para divulgar, né? Porque a gente sabe também que é preciso que as pessoas saibam que tem direito, né? Porque se o serviço não sabe, o usuário sabendo pressiona para que o município daí. Bom, isso foi uma coisa fundamental que a Rede TB elaborou um panfleto frente e versos, né, falando sobre a questão do vale
transporte, o e-mail, como conquistar o cartão alimentação. Eu reproduzi esse material, né? E aonde eu distribuo nos campos de futebol, nos comércios do bairro, nos kits de material informativo, eu coloco lá, aonde você achar, onde encontrar, a denúncia, querer saber por quê. Isso está sendo muito importante dentro dentro do município, porque eu não fico só na minha base. Nós vamos para as 17 áreas, que são as clínicas de família, que os meus voluntários vão uma vez por mês em cada uma delas, e lá na sala de espera, elas distribuem os panfletos e falando o direito que cada pessoa tem com tuberculose. Então, isso é muito importante. Se pudesse ter como é que eu falo, uma produção maior desse material que fosse distribuído nos 92 municípios, e aí os gestores também fazer esse material e colocar em cada clínica da família, nos CRAs, nos CREAs. Eu distribuo no supermercado, eu boto lá a caixinha e um monte de material no balcão lá para as pessoas pegar. Isso é muito importante. Claro, Parabéns, divulgar. Ana Lívia, realmente. É fundamental, né? E a imagem desse material já foi difundida por grupos de WhatsApp diversos de pessoas que são militantes de tuberculose, como também está no Instagram do nosso Protec TB, em Então, vários outros locais, Isso né? é E fundamental. esse material foi construído em parceria com as comunidades, William? Sim, foi construída uma parte com a comunidade, outra foi a iniciativa do projeto. Que legal. Queria perguntar uma coisa, assim, já pensando, né? Que é um desafio, a tuberculose não é um desafio só do estado do Rio de Janeiro, é um desafio que a gente enfrenta aí em vários estados do Brasil, né? O Brasil é um país de alta carga de tuberculose, como vocês muito bem colocaram, a tuberculose é uma doença de determinação social, então tem a ver com exclusão, tem a ver com pobreza, tem a ver com violação de direitos. E essa política do Rio ela é bastante inspiradora, né? E aí eu queria que... mas o William deu enfim, o William traz uma informação que é uma informação que preocupa, né? Que essa é uma ação, ela não é nem uma política de governo, nem uma política de Estado. Daí eu queria entender como é que vocês têm se mobilizado para isso, William, e qual o papel dos comitês comunitários para potencializar essa discussão. Bom, isso aí é um processo longo, trabalhoso, né? De você fazer a advocacia, né, incidência política, para transformar essa ação numa ação de Estado. E a gente só vai conseguir transformar isso numa ação de Estado se a LERJ comprar a ideia, né? Algum deputado comprar, fazer um PL e transformar isso num projeto de lei. Eu acredito que não seja tão difícil, mas requer um certo envolvimento, né? O Fórum de Tuberculose aqui do Rio de Janeiro está tendo uma incidência muito grande junto com a LERJ, né? Fazendo esse advocacy, então tem um meio caminho. Eu também tenho inserção com o pessoal da LERJ, a gente pode tentar conversar e ver se a gente propõe um PL para transformar isso num projeto de lei aprovado, né? O recurso vem do Fundo Nacional de Combate à Pobreza, então não é um recurso do Estado. O grande problema do PL, seja ele nacional ou estadual, mas a fonte do recurso é de onde? A fonte desse recurso seria o recurso nacional, do Fundo Nacional de Combate à Pobreza. Então, não teria grandes entraves. Eu acredito que não teria grandes entraves dentro da LERJ para esse projeto ser aprovado. Então, tem toda uma ação de advocacy, incidência política, ancorada nos dados da pesquisa, William? Sim, né? A gente vai usar os dados da pesquisa. A pesquisa traz, né? O estudo traz uma série de questões para a gente, né? A dificuldade do acesso ao diagnóstico, né? A Ana Leila chegou aqui trazendo a demanda de uma pessoa que precisa fazer exame, né? A gente tem que se perguntar por que a gente ainda tem muita dificuldade, né? De acessar uma radiografia de tórax, uma baciloscopia, por que tem-se dificuldade para fazer o IGRA. Então, isso a gente tem que questionar e perguntar, né? Como a Vânia citou, né? A gente tem óbitos. E a gente tem um elevado índice de óbito, tanto em tuberculose como em AIDS. A gente precisa discutir isso mais aprofundadamente. E outra questão, né, que a Etel trouxe para a gente, né,
no Inova TB, no que foi o seminário realizado aqui no Rio de Janeiro, na segunda e na terça-feira dessa semana, foi a questão da coinfecção, TB-HIV, que está mostrando um índice elevado, em torno de 20%. Também é outra coisa a ser pensada, né? A gente tem acesso à terapia antirretroviral de ponta para o tratamento do HIV e porque tem tanta coinfecção. Né? Se a pessoa testou positiva, né? Vamos fazer um PPD. É simples, né? A gente tem um entrave do PPD, né? Que estava faltando, tem a falta da produção local, a gente tem uns entraves aí que a gente precisa resolver. E tem uma questão, Carla, sobre a questão que o William falou e na fala da Vânia, é, tanto a nível, eu posso dizer assim, nas duas esferas, né, de governo, que tenha, né, dentro ou recurso para certos tipos de exame, um local adequado, porque tem exames que eles têm que ser pagos ou só quando o paciente é internado. E a demora, o CISREG, nós temos que ver o CISREG, a Central de Regulação para certos tipos de exames para pessoas com tuberculose. Isso aí que nós temos que ver. Como o Rio foi inovador de um projeto audacioso, que isso é um projeto audacioso e que nós queremos ampliar a nível nacional. Certo? Nós, como fora de tuberculose. Mas eu acho que tem que ter uma política, né? Sim. Inclusive com a sociedade civil envolvida junto e ter também a sustentabilidade da sociedade civil, que é muito pouco, não tem ultimamente, para nós poder, sim, eliminar a tuberculose no Brasil. Aí sim nós vamos conseguir. E a gente fala tanto, né, e está dentro da agenda prioritária do governo, Isso a aí. eliminação da tuberculose até 2030. E fiquei ouvindo vocês e pensando como essa pesquisa tem ajudado a identificar, Ajudado muito. né, e visibilizar diversos gargalos e desafios que a gente ainda tem, e não só relacionados nessa articulação com outras políticas, né, mas também na própria rede de grade. cuidado, né? Na própria jornada que o usuário tem dentro da Isso rede aí. e do serviço de saúde. Então, assim, a dificuldade de acesso ao diagnóstico, né? Ainda o diagnóstico tardio, a questão da coinfecção que o William Isso traz. aí. Então, diversos desafios que uma Sim. pesquisa de implementação de políticas públicas, ela traz para a discussão, né? E pensando nisso, Vânia, nos conta rapidinho quais são os próximos passos da pesquisa. Agora, no momento, nós vamos rever, tá? Os óbitos. Nós queremos. A pesquisa quer saber qual foi a condição desse óbito. Foi por tuberculose ou da tuberculose, ou porque ele tinha tuberculose e faleceu, ou veio a óbito, ou por outra doença. Então, a gente quer correlacionar isso. Então, nós já estamos contratando duas pessoas para fazer essa análise junto ao Sinan, para identificar qual foi a causa-morte. Se Tá? foi TB Se foi ou TB se não foi. ou se não foi, porque a gente, para quem é da pesquisa e quem busca há tanto tempo uma solução da tuberculose como problema de saúde pública no Brasil, toda a equipe do projeto, que é liderada pela doutora Thelma Ciel, que é a pesquisadora principal do projeto, é assustador. Então, assim, a gente se questiona. Sim. Estamos indo no caminho certo? Por que esses óbitos? Então, a gente quer entender por quê. Está chegando muito tarde ao diagnóstico. Então, nós temos que entender várias coisas, assim. A gente tinha uma percepção, alguma coisa assim, e aí, à medida que foram apresentando as variáveis, que são pontuações que a gente coloca lá para identificar, a gente quer saber quando ele entrou, qual foi o exame que ele fez. Então, nós fomos incluindo mais variáveis para que a gente pudesse ter um mapa um pouco uma mais investigação, ampliado, né? Um mapa mais ampliado disso. A gente quer realmente, quer dizer, uma coisa que começou pequena, foi ampliando. Nós já prorrogamos o prazo de execução do projeto e vai acabar em março, final de fevereiro para março, e a gente vai continuar fazendo outras análises, entendeu? Porque a gente quer entender isso, porque
toda pesquisa, a função da pesquisa é levar para o Ministério da Saúde, para a gerência estadual dos municípios, né, do Estado, E os para a dados sociedade civil, para a sociedade civil, mas a sociedade civil está sempre junto com a rede. Isso daí Isso a é gente uma. sabe. Então, a gente quer levar exatamente todos esses dados. Ontem nós já tivemos, nós sim, escutamos vocês de manhã, à tarde, a equipe da pesquisa já estava em reunião com a gerência de tuberculose lá na SES. Nós já estávamos lá, ó. ótimo. Olha, nós percebemos isso, isso e isso nos nossos dados aqui. A gente quer entender esses óbitos, a gente precisa Isso aí. entender os óbitos. Sim, Não, e essa é a diferença, né, do que a gente fala muito a partir da área de mobilização social da Rede TB, que é a importância da gente ter pesquisas que respondam aos desafios dos territórios, né? Sim, Então, eu acho que a pesquisa Protec TB, né, que é uma pesquisa que está avaliando a proteção social durante o tratamento das pessoas com tuberculose no estado do Rio de Janeiro, ela cumpre muito bem esse papel de uma pesquisa implicada socialmente, né, que é de buscar soluções Isso. para os territórios a partir de demandas de territórios. Ana Leila, quais são os próximos passos aí da ação comunitária nos territórios? Eu já estou articulando já, né? Já, quando eu saí, eu já deixei. Essa semana eu já quero isso aqui, quero pronto, né? Que é a investigação, né, sobre as famílias atendidas pelo município, sobre a questão do cartão alimentar. Qual é o efeito que ele fez dentro dessa família, né? Se foi bom, se foi ruim, qual é a respectiva do projeto em si. Se está bom, se temos que melhorar, né? Melhorar nós temos, não um recurso, mas melhorar, assim, como é que se diz? A qualidade do atendimento, agilidade, o serviço mais rápido, completo. Então, nós já estamos já elaborando isso daí para o próximo ano, se Deus quiser, e a gente vai. E também sentar um pouquinho dentro da cadeira da Alerj e fazer uma provocativa lá dentro, né? Tanto estadual quanto nacional. Eu acho que os deputados têm que se mexer um pouquinho, né? Inclusive recurso para essas ações a nível nacional. Eles se mexem para tanta coisa quando a agenda é importante para eles, né? Eles trabalham até de madrugada, então não custa também eles trabalharem em prol da Exatamente. população, Prol né? da população. E, William, quais são os próximos passos do CCAP? Como é que o CCAP pretende encaminhar, né, essas evidências que a pesquisa vem apontando aí? Bom, primeira questão a pesquisa, né, ela traz uma série de questionamentos e questionamentos interessantes. Né, para a gente conhecer melhor a nossa situação, a gente já percebe algumas questões, né, os entraves que todo o serviço tem, a lentidão, né, não foi o Protex, mas o Mira traz aquela questão de você ter dificuldade de fazer radiografia de tórax. Isso é uma questão que tem que ser discutida e discutida bastante, não só no âmbito municipal, mas também no âmbito estadual, no âmbito federal, né? A gente precisa acelerar o diagnóstico de tuberculose. Isso tem que fazer parte do nosso discurso. E a principal questão a gente tem que disseminar esse conhecimento, esse saber. Não basta a pesquisa a produzir um resultado e a gente botar na gaveta. A gente tem que fazer esse conhecimento, essas questões circular no âmbito da comunidade, né? No meu bairro, na minha cidade, mas também circular na Alerj, no estado, circular em Brasília, porque é bonito a gente ver eventos comemorando uma série de coisas, quando a gente se pergunta também, né? Mas a gente precisa ser proponente de ações, a gente precisa ir além, a gente não está aqui para ficar só batendo palma. Ai, que bonito, que legal. Não. A gente precisa melhorar os nossos indicadores. A gente, desde que eu comecei a militar em 2002, nessa questão de tuberculose, os nossos indicadores melhoraram? Melhoraram. Mas não tanto, mas não tanto quanto a gente queria. A gente já era para ter melhorado bastante e a gente está no mesmo perrengue, reclamando, com as mesmas dificuldades, a gente precisa ter autonomia,
para o diagnóstico. A gente precisa ter tratamentos melhores, né? Felizmente, né, no Inova TB foi mostrado, né, novas opções terapêuticas, já estão em ensaios clínicos, estudos. Espero que dê tudo certo, né, que a gente consiga reduzir o tratamento de 6 para 4 meses. Isso representa uma facilidade, uma melhora nos indicadores, melhora o indicador de maneira sobrenatural. Aí sim a gente vai chegar aos 95% e quem Isso aí. sabe, né, aos 100%. Aproveitando o momento, eu vou dar um spoiler aqui. A Rede TB, junto com a GERT Rio, tá? A Gerência de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, desenvolveu 14 vídeos pequenos para o profissional de saúde que está atendendo na clínica da família, que está atendendo lá no seu postinho, e em breve eles vão começar a divulgar. São vídeos assim pequenos, mas que explicam exatamente o que ele pode fazer para agilizar. Chegou o paciente, o que ele vai fazer, quais são os caminhos, quais são os sintomas assim mais agravantes, qual o rastreamento, mas que ele possa ter essa atitude mais rápida, desde o ACS, que é o agente Isso. comunitário de saúde, ao profissional. Então, assim, foi pensado para o profissional do agente, que é aquele que está na comunidade, que O está agente fazendo comunitário é a peça-chave chave. na luta contra a tuberculose. Então, assim, a gente tem que pensar em, rastrear. A gente tem que pensar, não vamos tratar a tuberculose, vamos evitar, vamos tratar a infecção latente antes que ela vire Sim. uma tuberculose. Então, essa que é a meta ideal, né, para que a gente possa atingir, né? E com esses vídeos, fica bem claro, assim, para o agente comunitário, para o Sim. profissional de saúde, que ele é peça-chave. Então, os vídeos serão lançados em breve, já estão todos prontos, serão lançados em série, porque ela vai desde do pequeno rastreamento, do contato, e vai seguindo depois para tuberculose, para resistente. E os vídeos ficaram excelentes, eles foram feitos com a cara da comunidade, com fotos que representassem a comunidade, entendeu? As suas casas, pintadas, não pintadas, assim, uma coisa mais real. E ficaram muito bons, foram desenvolvidos pela Rede TB e pela GERT, e em breve a gente vai disponibilizar. Vai ser muito bom também para a sociedade Excelente. civil, Sim. né? Com E- certeza. Bom, vocês já viram, né, que esse podcast é esse episódio carioquês, né, do podcast e Fluminense do O podcast do Protec é fluminense. O Protec é fluminense, mas Ele foi inclui- parar na Union. ele foi na parar Union. na Union. Ele foi parar na Union. Seis resumos desse projeto foram selecionados para ser apresentado na Dinamarca, em Copenhague, na Dinamarca, em um processo, bem seletivo, e assim, que muito nos honrou, porque eles ficaram muito interessados. Inclusive as pessoas que foram apresentar, 2 doutorandos que foram apresentar, foram convidados para dar uma entrevista num jornal em São Paulo, porque é uma coisa do estado do Rio, Sim. que o Brasil está e já tem olhares de fora do É uma Brasil. ação inovadora. É uma ação exatamente. inovadora. Isso que a sociedade civil quer, ações inovadoras. E ações inovadoras e especialmente mostrar que ações inovadoras não requerem também, não significam que a gente vai ter incorporação de novas tecnologias duras, né? É uma ação inovadora Isso. com estratégias que a gente já conhece e utilizando articulação de políticas que já estão aí. Corretíssimo. Então, para encerrar, assim, eu queria dizer que foi uma delícia fazer esse bate-papo com vocês. Eu acho que vocês apresentaram uma série de estratégias e ações inovadoras que podem inspirar Pode boas muito. práticas em outros estados, e inclusive a incorporação e a elaboração de novas políticas em nível nacional, né? Sim. Para que a gente realmente possa alcançar essa meta ambiciosa e ousada, como a Ana Leila disse, que é eliminar a TB como os problemas de saúde pública até 2030. Isso. Carla, aí. eu queria só, William, por favor, porque como a gente está falando para várias pessoas, nós temos o nosso podcast chega a várias pessoas, eu queria só que você falasse para as pessoas, você mencionou por 2 vezes PL. Você pode falar para a gente?
PL é projeto de lei. Ah, né? ok. O que acontece? Quando você propõe numa Câmara, seja ela federal, estadual ou municipal, uma ideia, você tem que fazer um PL, você escreve aquela proposta de lei, projeto de lei, aí você vai colher assinaturas para ela ir para o plenário ser votada, Uhum. se ela é aprovada ou não. Tá ótimo. É porque como nós Projeto de aqui lei. estamos no métier que sabemos o que é, mas muitos dos nossos Muitos não ouvintes sabem. não sabem, aí agora ficou esclarecido para todos. Sim. Obrigada. Bom, obrigada a todos e todas. Esse foi mais um episódio do podcast Diálogos, uma iniciativa da área de mobilização social da Rede TB em parceria com o CCAP TB Brasil. Nesse episódio, nós abordamos um tema extremamente importante para o enfrentamento da tuberculose no Brasil, que é a importância das políticas de proteção social Isso. para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública até 2030. Obrigada a todos e todas que estiveram conosco até agora e até o próximo episódio. Eu que agradeço o convite. Agradeço também, Carla, Sim. e agradeço a Ana Leila, a William, a você. Eu acho que realmente foi um momento muito bem, até porque nós estamos com as nossas cabecinhas bem frescas, que nós Isso passamos aí. 3 dias falando do mesmo assunto. Correto. Nos encontramos e ouvimos a sociedade civil, os pesquisadores ouviram a sociedade civil e nós já passamos isso Sim. para a GERT né, Rio, que são os mandatários desse projeto, né, que são os financiadores, e eu achei assim, super interessante. A gente não parou pelo meio. E agora, fazendo esse podcast, eu acho que a gente assim, deu uma alinhavada bem assim em tudo, e eu acho que a gente É uma atingiu. costura perfeita. Foi uma costura perfeita. Exatamente, Ana Leila, foi ótimo. Não, foram 3 dias ótimos, né? De discussão, de aprendizado. E esse podcast está uma graça. Obrigado por terem me chamado. Esse episódio tem todo o borogodó dos cariocas, né, gente? E dos fluminenses. Obrigada e até o próximo episódio. Obrigada a você também. Vai.